Bom, boa tarde a todas e todos presentes aqui no ICMC, nessa apresentação do Tech Hour do C4AI, e também aos que estão assistindo remoto esse nosso seminário, né, que é o seminário técnico, o seminário de pesquisa do C4AI. Então, hoje nós vamos ter uma apresentação que será feita pelo professor Dr. Alexandre Delben. Ele é pesquisador do grupo M-Climate, né, que é o título da apresentação, mas também do grupo do Agrobio, né, Agribio, que é outro grupo de pesquisas aí do centro, né. Então, o professor Delben, ele tem essa função aí de coordenação de grupos Agribio e M-Climate, sendo um dos pesquisadores principais do nosso centro, né. Então, hoje ele vai nos apresentar aí as pesquisas atuais e como é que está o andamento, né? E lembrando, nós estamos gravando essa apresentação, né? Então, depois ela pode ser disponibilizada, né, para todo mundo, assim como transparência, etc. E aí, então, eu passo a palavra para o professor Delben. Tá bom, Zé, obrigado pela apresentação. Então, boa tarde, né? A apresentação busca, basicamente, está no título, né? Fazer uma atualização das pesquisas desse desafio, né? Do clima com tomada de decisão multicritério e mostrando as cooperações e tentando atrair outras pessoas para pesquisar, trocar ideias ou simplesmente conversar. Então, mas para ter um material de divulgação mesmo, né? Dar uma parada e mostrar um pouco como estão as coisas nessa linha. Eu vou falar um pouco, então, sobre tratamento de dados de clima, problemas de dados em clima, a incerteza, a questão de interpretabilidade, né, que são dois tópicos. Falar da modelagem de sistemas naturais, algumas ferramentas que vai envolver redes neurais celulares. E depois a gente vai falar de um projeto, uma linha nova, que é fazer gerar celular num computador quântico, né? E o porquê disso. Então, a apresentação mesmo é o tópico que ele é, por que a gente está pesquisando isso, tá? E depois, algum resultado interessante, mas motivando o porquê dessas questões. Aí depois eu vou falar de outros tópicos que estão relacionados, não diretamente, tem muito mais a ver com a Agribio, mas tem, com certeza, tem relação com os projetos aqui também. Então, essa é a apresentação, cada um tem algum pesquisador financiado pelos FOREAR liderando. Vou começar pelo tratamento de dados de clima, que tem a doutoranda Renata, né? E a questão é, a gente consegue fazer enriquecimento espacial dos dados, isso é importante, por que isso? Né? Então, essa é a proposta. Enriquecimento dos dados, principalmente de forma espacial. E aqui tem a primeira questão, né? Ela vai estar propondo um trabalho, trabalhando com mais pontos de medição numa bacia. Por que mais pontos de medição? Por que é um ponto de medição? Às vezes você quer prever lá o alagamento, né? O rio subiu ou não, você quer fazer a predição do nível do rio e pronto, tem um ponto, quer medir ali. Por que mais pontos? Né? Para informação e por que predizer também mais pontos de uma mesma bacia? Então, uma pergunta simples, mas que eu coloquei aqui porque, em geral, isso gera confusões e é muito importante. Né? Então, a nossa ideia é de que isso é muito importante. Então, dado uma bacia, você tem medidas e dados em um ponto, que é o mais usado, né? Mas você também pode trabalhar com múltiplos pontos. E a predição também pode ser em um ponto ou múltiplos pontos. Então, aqui tem uma bacia, e aqui está linhas equidistantes aí do leito do rio, aqui à direita, né? À direita, né? No gráfico da direita, e com vários pontos de medição aleatórios. A gente vai ir, a cor, né, tem a ver com o nível de alagamento num processo já medido. Então, as mais escuras são níveis maiores, as mais claras são níveis menores. E você vê que se você ficar em torno do rio, algumas coisas que têm alagamento longe não vão aparecer se você não mediu, e é difícil verificar. Então, tem informações de predição em mais pontos fora da bacia, longe até do leito do rio, ou mesmo ao longo do leito do rio, pode ter informações diferentes. Então, essa é a ideia de predizer em mais pontos. E a outra ideia é que mais pontos para a predição em um ponto também é importante, que a gente vai mostrar no outro slide. Mas tem a questão também de bacias que não tem nenhum ponto de medição, o que a gente pode fazer? Né? Mas, pô, tem medição, por que você vai tratar de estimativas aí como? O fato é que isso é importante, porque
boa parte das bacias no Brasil não tem medição nenhuma e muitas têm eventos críticos já notificados. Então, como lidar com isso? É possível fazer alguma coisa? Então, essa é a motivação de pontos de medição que a gente pode trabalhar nisso. Aí tem esse slide, então, que mostra benefícios de múltiplos pontos de medição e predição. Então, você vai predizer um ponto daquele rio, só que você vai usar mais pontos de medição para predição num ponto. Nesse gráfico aqui, que tem as curvinhas alaranjado e azul, mostra uma rede neural azul que fez predição usando um ponto só para predizer naquele ponto. Informações de streams, né, ao longo do tempo, para fazer predições em um ponto só, usando um ponto de informação. E quando você usa 5 pontos de informação, ou mais pontos, você tem a curva em alaranjado, que é um comportamento mais estável, mais regular, né? Então, mostrando que mais informações, apesar de você ter interesse só num ponto, ela vai ajudar a predição naquele ponto. Tá? Outra questão importante de trabalhar com mais pontos, que é o item de baixo, é fazer upscale e downscale. Então, se você vai combinar essas informações de medição em terra, com medições, por exemplo, de satélite ou outras fontes de informação, você pode casar melhor, cruzar melhor esses dados, você tem mais pontos no chão para associar com os pontos vindos. Por exemplo, de imagem de satélite tem uma resolução, em geral, pior, tá? Mais grosseira. Então, é essa a ideia. E aí, mais informações, fazendo de outras fontes, melhor combinadas, melhores modelos nós vamos construir para situações mais desafiadoras. Então, aqui ela mostrou que é possível fazer isso, que tem melhores, claramente. Aqui está a questão agora de lidar, por exemplo, em caso extremo, nenhum ponto de medição. Como é que você faz isso? Então, nesse caso, você pode usar modelos baseados em conhecimento, né? Modelos da parte de engenharia, hidráulica, hidrologia, e aí você calibrar isso. Qual que é o modelo melhor? Isso vai depender muito do tipo de rio que você tem, de região, de qualidade desse modelo, resolução, né, relevo. Então, tem modelos melhores para cada caso. A gente não conhece, então, qual que é a proposta? Um método automático que considera vários modelos do conhecimento, calibra eles automaticamente e faz o melhor ajuste. Mas como você vai ajustar esse modelo se você não tem um ponto para medir e calibrar? Então, a ideia é que você faz esse sistema em um lugar que você tem medição, calibra, só que em paralelo a gente vai estar combinando... Opa, desculpa. Aqui nesses gráficos aqui em 3D, você tem medidas de acurácia, de erro, né, e medidas geoespaciais, que independem do ponto de medição. É de consistência geoespacial dos dados, da distribuição das informações. O alagamento segundo um relevo. E aqui você aprende como essas medidas geoespaciais trazem informação para a calibração do modelo e qual é a coerência delas com a acurácia. E a gente vê que as medidas geoespaciais são suficientes para calibrar esses modelos em geral, pelo menos uma qualidade mínima, para ser útil e fazer a análise do processo de escoamento de água, de elevação de nível de rio, essas coisas. E aqui está aí, você pode usar depois, então, só dados geoespaciais e calibrar o modelo. E essa calibração só com dados geoespaciais são consistentes, ou seja, aí com esses modelos você consegue entender o que vai acontecer com a umidade do solo, o alagamento e questões desse tipo no lugar que você não tem medição. E aí você vai ter mais dados, pode, então, treinar modelos para essa bacia com os dados que a gente obteve, pode também fazer upscale, downscale com dados de outras fontes, para poder fazer esse cruzamento. Então, você está enriquecendo as informações onde você nem tem medição. Tá? Aqui é só uma ideia da tomada de decisão multicritério, né, que aqui ele está falando como vários critérios, você tem que fazer uma decisão aqui de que é melhor. A gente não faz ponderação de jeito nenhum, por motivos para isso. Como os dados são muito heterogêneos, às vezes precisa comparar peras, maçãs e pregos são comparados, aquela ideia que a gente não pode comparar no espaço multiobjetivo sem peso, a gente pode comparar, é uma provocação, né? E aqui você consegue tomar decisões, aqui dessa forma, por não dominância, né? Essa utilização de critério. Aqui, no caso, a gente está vendo entre frutinhas difícil de comer e mais saborosas, que essas daqui da direita em cima são mais saborosas, são mais fáceis de comer sem ter desapeso nenhum. Isso é importante, porque senão você vai precisar de um especialista que vai dizer quais são os pesos que eu combino, esses diferentes modelos, um conhecimento que não existe, cada um é especialista em um modelo, como combiná-los e pesar que informação mais relevante. A gente entra em outro problema de achar pesos, o que é inviável para cada bacia, já que tem um monte, a gente quer fazer automaticamente, não ter quem faça, seria caríssimo. Fala, não é tão caro? Senão já teriam feito, né? Tem muita gente precisando de informações nessas bacias, tá? Então, é importante usar esse tipo de tomada de decisão multicritério, sem pesos. Aqui só destacando um artigo já interessante,
devido às interações e colaborações de interesse. O trabalho dela foi convidado para essa apresentação, tá? Devido à importância na área, com o pessoal aqui do CEMADEM, que trabalha com predições em situações críticas, né? Ou seja, aqui tem as colaborações, então, com o Johan no Uruguai, o Leonardo no CEMADEM, e devido a esse interesse desse tipo de questão. Agora eu vou falar um pouco da incerteza nos dados e como modelos hierárquicos bayesianos, né, podem melhorar esses dados e tirar, né, lidar com essas dificuldades. Tá? Então, é o trabalho do outro doutorando, Desuó, orientado pelo Maciel aqui. Então, assim, a ideia, a gente conhece bem que dados faltantes é uma questão comum, ele trabalha em sistemas em larga escala e complexos, e aqui você tem dados, então, sistemas complexos são representados por dados multivariados, né? E aí você vai ter uma questão de amostras não confiáveis, ou até amostras faltantes, ou até variáveis faltantes, né? Temos nesses contextos. E a gente quer, então, vence essa barreira que alguns modelos não vão conseguir lidar com esse desequilíbrio dos dados, esses problemas de dados, tá? E isso vai prejudicar tanto a previsão quanto a interpretabilidade. Então, a ideia é que a gente pode compensar isso, né? Esse trabalho mostra que pode compensar isso usando modelos estruturais, né? Que vão capturar algumas propriedades desses dados de várias fontes diferentes através de grafos. Esses vários grafos vão se conversar numa rede bayesiana hierárquica, tá? E essa conversa pode ser simplificada em Markov Random Fields, que permite aí fazer cálculos até mais rápidos e extrair informações. Essa é a lógica desse trabalho. E isso foi feito, então, aqui tem conjunto de dados de fontes diferentes, eles vão ter estruturas de redes, essas redes aqui têm 2 cliques que se combinam, as relações entre cliques permitem a gente achar independências condicionais, né? Então, tem as variáveiszinhas, e conforme você observa uma variável aqui, você vai ter uma independência condicional, essa independência condicional permite a gente representar certas relações aqui numa produtória, e essa relaxação deixa mais simples e leve os cálculos, e permite, então, descobrir conhecimentos aqui que, às vezes, tem faltas de dados, mas essa independência leva a gente a poder saber quando pode lidar mesmo com esses dados faltantes e fazer boas predições. Então, uma lógica, uma ideia bem geral, mas foi tratado em detalhes e funcionou. Aqui tem um exemplo de aplicação para predição de chuvas, no caso, é um trabalho recente, né? Aqui eu destaco outro trabalho baseado nessa estrutura, mas não foi publicado com chuva, que é um trabalho recente com Porto Alegre, que o grupo fez, eu já estou divulgando aqui. E aqui eles usaram, né, nesse modelo hierárquico bayesiano, dados de vegetação, dados de solo, fluxo de carbono e calor, dados dos ecossistemas fluviais e reservatórios de água, intensidade de precipitação, duração e frequência. Dados bem diferentes, né, que se combinam, são importantes, que acabam compensando informações faltantes em uma dessas fontes e permite boas predições. Tá? Então, aqui está, né, a situação crítica, tem as flechinhas no momento crítico aqui, o período das enchentes, fazendo predições mais coerentes. Tá? Então, é bem interessante esse trabalho, abre portas aí para melhorar a qualidade das estimações com dados ruins, né? Relativamente ruins. Aqui já, agora vamos mudar de projeto. Estou falando muito de dados, qualidade de dados, dificuldade de predizer e como que a gente pode melhorar isso. Agora vamos outro projeto de modelar sistemas complexos, no caso, sistemas naturais. A ideia aqui está focada já no uso de redes neurais celulares, Cellular Neural Networks, para fazer físicos em forma de neural networks, né? Só que dá para fazer, por que fazer isso? Vale a pena, né? Quem está falando disso de repente? Então, eu vou explicar um pouquinho disso, por que isso é importante. Esse é baseado no trabalho de doutorado também do César Magno, também financiado pelo C4AI. Então, aqui tem alguns outros trabalhos relacionados, né? Não diretamente do César, teve o primeiro trabalho aqui do Fry e o Marlon, já que teve uma tech hour sobre isso, falando de físicas em forma de neural muito objetivo, né? De seleção de hiperparâmetros por muito objetivo. Esse problema de modelar o modelo físico tem sempre questões de contorno do sistema físico, né? Que você tem que minimizar o erro das condições de contorno. O erro da equação mesmo, o valor predito, o valor exato, tem que dar o resultado da equação, do sistema de equações, e o tempo de computação que está aqui em codes. Então, você vai ter um conjunto de possibilidades de modelos que vão se ajustar melhor a essas restrições, ou margens que você tem que obedecer. E aqui tem uma seleção muito objetiva, que são essas, as que estão coloridos, né? As cores variam, significa o tempo de computação, são soluções não dominadas, né? Que são as mais eficientes, segundo os 3 critérios
de avaliação muito objetiva. Então, agora você vai para um conjunto, né, melhor de decisão para você poder agora, nesses pontos destacados, fazer melhores seleções de modelos e chegar mais rapidamente com, provavelmente, modelos melhores de ajuste dessa rede neural. Então, eles fizeram isso, funcionou, né? Agora tem uma outra linha, isso que já foi apresentado, uma outra linha que é a da Renata, que também trabalha com muito objetivo, que eu já apresentei, né? E também vai estar lidando de forma muito objetiva com vários modelos e seus parâmetros, tá? Também está o trabalho de modelagem de fluidos e fluxos. Destaco aqui também, tem os próprios pacotes da NVIDIA, o NVIDIA Models, que vai estar fazendo esse Physics Informed Machine Learning. Na verdade, eles têm um Physics Informed Neural Operator, e na prática, o destaque deles, né, até onde a gente viu, tem sido esse baseado no espaço de Fourier, né, que permite ficar um pouco mais acelerado o processo, um neurônio diferente, trabalhar no espaço de Fourier. E aí, é uma outra referência para comparar, mas também vai nessa linha de fazer esse tipo de modelo de fluidos e fluxos. Tá? Então, é um assunto importante e tem algumas contribuições que a gente está fazendo aqui, tem essa referência do módulos. O que a gente está colocando aqui é um outro desafio. Então, tem essa linha toda aqui, né, essas 3 citações. É um outro desafio agora, no caso do César. Né? A gente está, de novo, lidando com a carência de dados representativos. Então, você tem dados, mas eles representam o seu sistema, são suficientes para você treinar a rede neural. Ela pega todos os efeitos do sistema, os comportamentos que você precisa mesmo, porque esse comportamento pode ser até caótico. Então, como você tem dados insuficientes em escala de caos para você treinar? Essa é uma questão. E os dados, os modelos que você tem sobre o seu sistema, né, físicos, né, dados de conhecimento físico, os sistemas, às vezes, são parciais, você não consegue modelar ainda todo o seu sistema, você modela pedaços. Quando você junta o sistema todo, será que isso funciona em conjunto? São essas questões. Então, como que a gente lida com isso? É importante, né, porque se pode ser caótico, estou fazendo para um monte de coisa, aí aparece um evento lá e tudo para de funcionar. Esse é o ponto. Então, aqui a gente propôs as redes neurais celulares, né, para trabalhar com sistemas naturais. Qual que é a vantagem? Elas podem trabalhar de forma não supervisionada, com algumas regras calibradas por estruturas de vizinhança, como elas são um tipo de autônomo celular, como autônomos celulares. Você pode ter regras fundamentadas em modelos físicos que você conhece bem, então ela vai naturalmente assimilar aquelas equações e reproduzir de forma natural, você consegue colocá-la respeitando equações, ou seja, não precisa dos dados, ela já bem direto, ela representa essas equações, sem treino, quer dizer, com muito suave essa calibração de regras para isso. Então, ela vai simular ou resolver equações diferenciais parciais, no contexto de equações evolutivas, eu coloco as evolutivas, que é assim onde a gente já testou, não estou falando de qualquer equação diferencial, tá? Pode ser que dê para fazer com todas. E também direto dos dados, quando o modelo físico não é claro, está escondido, ela tem uma estrutura que tende a estar embutida algum tipo de equação diferencial, e ela vai poder, através dos dados, calibrar também. Então, quer dizer, esse modelo físico pode não estar explícito, e a gente consegue lidar também de alguma forma. Eu coloquei aqui que essas equações estão escondidas, né? Então, isso é interessante, se você tem esse ferramental todo aqui no supervisionado, que aí você vai poder lidar, então, com carência de dados representativos, porque parte dessas informações está no modelo embutido nela. Então, ela vai caminhar naturalmente, porque tem uma regra por trás que ela aprendeu, de forma simples, porque ela já tem algum conhecimento a priori embutido nela desses modelos físicos, ou modelos físicos parciais, que eu coloquei aqui, a modelagem física pode ser parcial. Eu posso ter até combinação de modelos diferentes no sistema. Isso é um resultado que foi mostrado para mim hoje de manhã dando certo. Fiquei super empolgado, que eu tinha feito um slide aqui, prevendo, mas o Eric e o César já fizeram isso, de ontem para hoje. Então, já é fato, está feito, um exemplo. E tem esse componente possível caótico. Então, eu vou mostrar como que a gente lida com isso, tá? Aqui tem um exemplo de sistemas que estão sendo testados, já foram, quase todos foram construídos, então modelos físicos já testados, isso de alguma forma foi testado. Então tem o que o próprio Marlon e o Fry mostraram em outra apresentação, as equações de fusão de calor e de Burgers, né? Você está falando às vezes de fusão de calor, né? De temperaturas ou de ondas, quer dizer, pode ter outros tipos de sistemas modelados, mas só para dar a ideia do que essas equações podem representar. Sistema de Lorentz, que no caso a gente está usando para representar o comportamento em camadas atmosféricas.
do planeta, e ele pode ter comportamento caótico. Então, ao você conseguir representar o que está fazendo, quando estiver indo para uma direção de caos, ele tende, por um período ainda, manter uma dinâmica consistente, sem você ter treinado para essa situação caótica. Essa é a tendência. Então, isso foi simulado e testado, foi verificado com dados reais e tudo mais. Ou as equações de shallow water, que tem uma equação associada à superfície de água, e isso é importante, por exemplo, para deslocamento de massa próximo ao solo, ou da atmosfera. O da atmosfera próximo ao solo pode ser uma utilização. E a gente colocou ainda um pouco longe dessa área de clima, mas para mostrar a dinâmica e a importância, né, de aplicações às equações de Black-Scholes, que simulam aí, ou resolvem, né, simulam dinâmicas do mercado de ações, tá? Vou mostrar como sistemas complexos, como a gente pode lidar com isso. Tá ruim de ouvir? Não. Tá bom. E aqui está só mostrando o caso que ele fez, ficou muito legal o resultado, né, da simulação do shallow water. Isso aqui já é general celular, então você coloca ali, regra simples, e rapidamente calibre, ele consegue fazer isso com algumas vantagens, né? E tem também, agora falando direto dos dados, daqui você pega os sistemas que você tem as equações e você ajusta. Agora tem uma general ajustada, não supervisionada, tá? E agora eu vou pegar dados, mas tenho dados e eu quero fazer uma simulação, filtrar esse dado, interpolar esse dado de forma consistente com o sistema físico. O sistema físico não está exatamente explícito nas equações, ele está embutido nas equações, e ser consistente. Então, é o caso, então, de assimilação de dados de radiância, né? Você tem que essa é uma etapa importante no processo de predição, feita para os sistemas operacionais de previsão. Sistemas de previsão de clima-tempo, né, que são operacionais, tipo o INPE e outros do planeta. Eles têm essas duas fases, uma que é esse tratamento de dados, que envolve, em geral, a maior parte do tempo de predição e que é fundamental para o desempenho na sequência. Então, isso aqui foi feito, a gente teve bastante sucesso de trabalhar dessa forma, onde o sistema de dinâmica de equações está implícito ali, está escondido, e os resultados são bem interessantes. Aqui está só mostrando como ele está fazendo essa simulação de dados. Aqui é o sistema sem assimilar os dados, está aqui à direita, desculpa, o sistema sem assimilar está à esquerda, né? Ele começa, você dá só o ponto inicial e começa, mas os dados são diferentes, acontece eventos, dados é uma coisa. E se continua só com o ponto inicial, o sistema vai para uma direção, mas se você está... desculpa aqui, no gráfico da direita, ele vai tendo os dados e vai ajustando a rede neural, no caso, para fazer uma dinâmica que é similar, o comportamento similar, essa espiral aí no espaço de fases, só que está colado com os dados, ou seja, ele está batendo com a realidade que está acontecendo, ele não está divergindo da realidade. Então, se esses pontos estão indo para uma direção caótica, ele tenderia, nesse ponto, pelo menos por um tanto de tempo, está colado, ou seja, gerando informações, dados tratados, coerentes com a realidade e coerente com a dinâmica do sistema físico, tá? Essa ligação entre a realidade e o físico, né, o dado e o físico, é que ele faz, aí você tem mais dados, está enriquecendo os dados, que ele vai enriquecer pontos, com base em alguns pontos, outros pontos no entorno, consistentes, para você usar na simulação, ou na predição, uma rede neural, ou qualquer outra técnica possível. Então, essa dinâmica aqui, então, aqui eu estou destacando, então, que chamou interesse, então, aí tem cooperações, né, para sistemas de predição com o INPE, né, que tem um projeto que é justamente envolver essas relações de previsão com influências dos oceanos no continente e as aplicações também que tem a ver com o uso do solo, né? Então, aí você tem uma mistura de dados, informações, fica tudo mais complexo. E aí, aprender tudo isso dos dados é mais difícil. Então, é importante você ter esses modelos e os dados para fazer esse casamento de forma mais leve possível. E a rede neural, sendo não supervisionada, ela permite, de forma leve, fazer esses ajustes, como a gente mostrou, né? Então, tem um potencial grande para contribuir com esse tipo de projeto, né? Tem também o Centro de Mudanças Climáticas na Europa, que fica na Itália, que também, nessa conversa aqui, se interessou, e o César já está fazendo testes, né? O César e o Eric, então, são assim, com dados operacionais, dados usados por eles no dia a dia e gerando informações testando, né? Então, assim, não é só uma hipótese, é algo que está sendo testado, a viabilidade, né, como uma contrapartida para melhorar essa fase de assimilação de dados nesses dois centros. Tem uma vantagem, né, que às vezes impacta, que é o tempo de execução, né?
aqui numa simulação, né, sem nenhum computador especial no notebook, análise de um canal do planeta, de um satélite, um canal do planeta todo levou 1 minuto, né, e o normal, usando um dos métodos convencionais, leva 15 minutos, usando o mesmo hardware, tá? Aqui tem as vantagens que as regionais celulares ela tem uma alta localidade, então assim, você pode paralisar muito esse resultado, né? Nossa, a dependência. E também você pode paralisar, aí você pode usar a GPUs em escala, mas a gente vai para uma outra abordagem, que é a computação quântica. Tá? E aqui um trabalho que é desse já ligado ao interesse do Centro de Mudança Climática em Bolonha, que o César apresentou só o destaque. As redes celulares também têm algumas outras motivações que você pode implementar uma rede neural convolucional comum, usado para Deep Learning. Então, isso tem na literatura, tá? Você simplesmente... A rede neural celular, ela como se embutisse na sua dinâmica algumas camadas da convolução automaticamente. Então, a tendência é que você consiga fazer processos similares com menos camadas, né? E aí, vamos dizer, os benefícios que talvez você tenha desses estudos com redes neurais celulares, você poderia depois, no futuro, fazer um correspondente com a tecnologia que está sendo usada hoje em alta escala. Então, existe uma conversa possível, né, e natural, quer dizer, não é discrepante. Afinal, a rede neural celular está fazendo uma convolução, né, implícita ali em várias etapas, ela tem uma dinâmica de tempo, né, e faz isso automaticamente. Então, só uma descrição disso. Não vou entrar em como faz, explicar aquele gráfico agora. E ela tem essa origem de implementações e ligações com implementação em hardware, né? Então, ela tem uma história do circuito analógico, que a gente vai explorar aqui. Primeira proposta era no circuito elétrico analógico, e a ideia é que esse circuito, né, com seus capacitores, resistores, indutores, garante que tivesse estados estáveis correspondentes ao que seriam as classes de algo que você quer aprender, está falando de aprendizado supervisionado ou não, né? Mas você teria que chegar nas classes, com a dinâmica dela, ou então em imagens, eu coloquei imagens, foi um caso que um aluno meu no passado começou a fazer, então ele colocava uma imagem com ruído, um pedaço de imagem, e ela chegava no estado estável dela, aí recuperava a imagem inteira, uma pista da imagem, ela recuperava a imagem inteira e ela tinha um conjunto de imagens, algumas dezenas de imagens guardadas na mesma rede, no mesmo reticulado de células, tá? Então, essa é a ideia, né? Mas vinha de um circuito elétrico. E aí, agora, a gente pode tentar uma implementação quântica também, diferente. Por que isso? Esses circuitos, eles analógicos, eles consomem menos energia. Essa é uma das vantagens, né? E pode também, conforme ser feito, no caso quântico, ter um ganho também de tempo, né? E aí você potencializa isso ainda mais, tá? O uso dessa tecnologia e tal. Então, aqui tem uma ligação, por que por quântico, né? Propôs fazer isso do quântico sem saber se é viável. Então, entre as mais de uma dúzia de propostas regionais quânticas que estão na literatura, uma delas é a própria rede neural celular, está lá, com uma questão a sendo investigada há algum tempo, explorada. Então, a gente falou, vamos conhecer melhor essa estrutura e tentar ver se isso é viável mesmo, onde podemos ir, né? Dado o potencial que tem essas tecnologias aqui combinadas. Então, modelos indicam que pode ser construído com relativamente poucos qubits. Então, a literatura mostra isso, que essa rede só pode ser construída com poucos qubits, o que é interessante para hoje, o computador quântico atual. No computador quântico atual, você tem algumas dezenas de qubits, os mais recentes, então não dá para pensar em coisas em larga escala, mas você teria essa dinâmica testada com um computador quântico. Estou falando de computador quântico físico, tá? Não um simulador de computador quântico, que existe, né? Com tecnologia existente hoje. Então, isso aqui é interessante, porque no processo de assimilação de dados que o César fez, a gente chegou a conseguir fazer funcionar aquele processo com dados reais com até 3 células numa rede. Lógico, é melhor com mais células, mas entre 3 e uma dezena as coisas funcionam muito bem, mas é viável, funciona com 3. Então, quer dizer, se para cada célula, quantos qubits eu precisar, uma dezena, 2 dezenas, é viável tentar construir isso hoje e ver o que acontece, tá? As redes neurais são, em geral, bem robustas aos ruídos, isso o Sérgio está explorando, tem na literatura, né? Até deu o exemplo da imagem, né? Você dá um pedaço da imagem, ele recuperar a imagem como um todo, conflitando com outras imagens, isso é bem interessante.
E, então, isso é interessante, porque hoje o que nós temos são esses nós intermediate state quantum, que eles estão numa fase em que ainda há muito ruído, né, uma fase intermediária, acho que vão reduzir isso bastante, mas já faz um tanto de décadas aí, mais de, né, 2 pelo menos, em que está nesse patamar. Mas tem os cálculos, então seria interessante, né? Teoricamente, é o tipo de sistema regional celular que poderia trabalhar bem com ruídos, de uma forma geral. Aqui as colaborações, de novo, o INPE, o CCMC, destacamos, já foi falado. E aí, então, a gente vai falar um pouco mais, que isso aqui começou recentemente, não foi assim, boom, né? A gente foi falar primeiro com a colega da IBM, que é aqui de São Carlos, a Ana Paula Pel, e tocou uma ideia sobre essas ideias, tal, como que isso é razoável ou não, né? Que parecia apelativo. Não era dela clima, porque a gente queria ficar em clima, porque é onde está tendo já demanda, então qualquer ideia, se tem uma demanda em clima que está forte, só está interessando com os resultados, está fazendo sentido, né? Para quem usa isso, quer dizer, vale investir pesquisa nisso, não só teoricamente, mas pode ter utilidade mesmo. Mas aí o Filipe, né, ele é um físico que trabalha com a gente no Ciforiai desde o início do Agribio, né, já trabalhava antes, e ele tem, né, pesquisas dele, da pós-graduação dele com campos quânticos, tá? Então, uma coisa que a interessava, e recentemente ele publicou isso num artigo sobre uma comparação, né, de tecnologias digitais e quânticos, os prós e contras, e com um exemplo muito didático de como fazer isso para quem quer começar, um exemplo para quem quer começar. E aí ele entendeu bem o nosso projeto na parte de clima das redes celulares, questionou bastante, mas viu que fazia sentido, então consegui convencer o Filipe, quer dizer, ele se convenceu e estamos empolgados nisso. Então eu falei, isso faz sentido, né? Algumas pessoas disseram que isso faz sentido, vamos tentar explorar. A gente vai começar de uma forma, então, minimal, né? Que está célula quântica minimal, é possível fazer ela e testar ela, o que é viável. Então a ideia é fazer alguma coisa minimal e ver quais são os prós e contras, é isso mesmo. E aprender com isso, aprender esse potencial, mas com o potencial de usar mesmo, de você fazer uma rede com 3, 5 células, colocar os dados de assimilação lá e ela fazer a assimilação, pelo menos no reticulado pequeno, e ter um resultado comparável com o que o César faz hoje, né? Não parece impossível conseguir isso, tá? Então aqui tem o trabalho dele, ele começou fazendo com full adder, né? Para fazer um circuito digital de um somador, né? Básico, de ensino de lógica digital, né? Se a turma do primeiro semestre faz isso no laboratório, aqui no curso de computação, né? Equipamento quântico. Mas ele fez de uma forma muito didática, discutindo vários aspectos da física, da computação, né? Os prós e contras, e para ter um cenário muito amplo. Então, isso é muito interessante. A ideia é usar esse raciocínio que ele fez aqui, né? Com o computador quântico, físico, medido fisicamente, não é simulação. Simulação tem muito disso já, os pacotes de quântico, né? E para eu fazer essa célula minimal da rede neural celular, tá? Como se fosse um full adder de um somador de um circuito digital. E aí a ideia é começar com o que ele fez, ele também trabalhou com o computador quântico da IBM, né, e fazer o equivalente. Existem outras possibilidades, aqui tem outro trabalho que fala de rede neural celular quântica, que eu falei, isso já existe, né? Mas não testada fisicamente no computador, tá? São modelos, com contas, feitas teoricamente, simulações não testadas fisicamente no computador quântico. Aqui um outro que é através de pontos quânticos, né? Então aqui é uma dinâmica aqui, é uma versão do computador quântico da IBM, uma versão do bit para o qubit, então você sempre tem o equivalente entre bit e qubit, então a reprodução do digital no quântico. Aqui ele vai para a área mais analógica, então vai usar propriedades da dinâmica entre os pontos quânticos, de uma forma contínua, analógica, e fazer a dinâmica, aquela dinâmica analógica do circuito digital, né? Tem que ter da interação entre as redes neurocelulares. Então, quer dizer, tem várias possibilidades, vai começar com essa, porque é o que a gente tem aqui feito pelo Filipe bem pé no chão. Então, aqui a gente começou vendo a literatura da própria IBM na área, né? Tudo que tem da IBM com quântico e seus parceiros, né? E aí a gente encontrou o mais próximo, né? Nada aqui no celular quântico, mas mais próximo um modelo para sistemas envolvendo equações diferenciais parciais de Fourier em um simulador quântico. Tá? Então, equações diferenciais de Fourier, a gente acabou de ver as relações com o clima, né? Falei disso, né? Até no módulos usa a Fourier, o EDP, a gente falou. Então, tem alguma coisa mostrando que essa linha de exploração com computação quântica faz sentido. Teve um artigo feito, os colegas da Espanha, trabalhando de alguma forma com a IBM. Eu não conheço os detalhes da pesquisa, só o artigo deles, tá? Então, ponto. Mas tem muita coisa para fazer, né?
Então, é bem interessante. Aqui o exemplo do que foi feito agora, a gente montou uma equipe aí de essas conversas, né, para o começo desse semestre, que se apoiou, baseado em iniciações científicas. Né? Vamos começar FUADER, né? Vamos fazer esse pessoal para FUADER, eles já sabem, né? Se não sabe, aprende rápido. Pessoal de computação, de física, né? Eu testei isso. Tem 2 alunos de física aqui que não sabiam, né? Foi feito isso, mas pô, ensinou, aprende rapidinho. Foram lá implementaram isso aqui no FPGA, né? Não é só simulação, fazem fisicamente no FPGA, testam. E aí foram aprender o computador quântico, seguindo o artigo do Filipe, né? Que publicou esse ano. O tutorial é o artigo. Conseguiram fazer, montaram o circuito, então aqui tem o equivalente clássico, né? E, na verdade, tem que ter aqui é o que seria o circuito normal, né? Bem simples. Vou colocar uma porta lógica aqui, A entra e B, sai o resultado. Na hora que você vai para o equivalente para a computação quântica, você tem que ter reversibilidade, você tem que ter controles de mapear as entradas na saída para poder saber o que é resultado certo e errado e não perder as coisas. Mas isso já tem feito na literatura, super bem conhecido. Eles entenderam rapidinho, fizeram o circuito, e aqui tem os resultados. Esse resultado, na verdade, é do artigo do Filipe, né? Então, você tem para conjuntos de interesse das entradas 0, 1 e 2, que seria um bit, outro bit, e o carry-in, né? Carry-in, entrada de um bit, outro bit, aqui as saídas, a soma e o carry-out. O computador quântico vai te dar uma lista de frequências que isso aconteceu, algumas negativas. Tá? E aí, a que aconteceu mais frequente, que está com 65%, é a saída correta. Você vai somar carry-in e 1 e 1, vai dar a soma 1, carry-out 1. Tá? Ponto, bonitinho. Isso é estatisticamente falando. Essa é a cara do negócio. É assim que funciona. Mas aqui tem vários efeitos. Né? Aqui tem o resultado, então, só com as frequências positivas. Aqui é uma simulação de um dos alunos de C, e aqui destacando em verde a resposta correta. Tem as negativas, nem estão sendo mostradas aqui nesse gráfico. Então, é assim que funciona. E aí tem medidas de tempo, comparação de tempos, outros efeitos associados, para entender como que isso funciona. Aqui mais um brinquedinho, aí os alunos já fizeram uma coisa que não tinha no artigo, agora eu vou somar mais bits, 2, 3, 4, né? 4 já dá para mostrar no display de X, assim, de 0 a F, né? E eles fizeram isso. Então, aqui você tem o caso com 2, é uma palavra com 2 bits, né, sendo somada. Você vê que a resposta correta está competindo com alguns outros erros, ela é importante, mas já tem um ruído maior. Por quê? Né? Os ruídos são propagados em cascatas, os ruídos aumentam também com o quê? Com o tempo de uso do computador quântico. Ele vai sendo usado, ele satura, e aí eles estão sendo de tempo em tempo reinicializando. Aí quando tem um computador quântico reinicializado, a fila já está grande, não quer pegar aquele fresquinho. É a realidade, tá? E, então, isso aqui não estou dizendo aqui qual foi o momento que foi inicializado e tal. A própria arquitetura dos computadores quânticos disponíveis, né, a estrutura de ligação entre os qubits e como você pode ligar as coisas fisicamente, não só o que você projetou aqui. Uma coisa é esse projeto aqui, isso aqui é como ser implementado na prática, dada a arquitetura do computador. Então, conforme a arquitetura do computador, como você vai para a prática, né, ele é compilado, vamos dizer, na estrutura real existente, transformado, né, reconfigurado, configurado, igual a gente faz no FPGA, esse projeto bonitinho depois, como que monta ali no FPGA efetivamente, tem uma diferença, tá? Como vai ser o roteamento de tudo, e aí isso também vai afetar o desempenho. E aqui tem, aí você vai para 3, nesse caso, pode ser um caso bem azarado, porque eles têm resultados melhores também, não sei, mas eu trouxe esse caso aqui azarado, tá vendo a resposta correta? Não é muito competitivo, aqui também não com 4 bits, então, né? A coisa é complicada, tá? Então, se fizer uma analogia grosseira, bem grosseira, só para falar número 1, 2, 3, se eu estava com uma célula, eu estava... Vamos fazer uma analogia grosseira, célula, né, quântica da rede celular. Eu estava assim, contente, aí eu coloquei 2, fiquei preocupado, fui para 3, que eu falei que é o meu mínimo, né? E aí eu falei, puxa, não vai dar trabalhar com 3, vamos esperar mais um tempo. Pode ser isso, tá? Mas essa é a realidade, é divertido, interessante, que está falando de clima, modelos de equações diferenciais, natureza, resolvendo um monte de questões que tem dificuldade, caos, com uma ferramental e a quântica, e realmente os alunos se interessam, estão interessados em discutir a física disso, a quântica, a computação, os prós e contras, muito legal, eram 2 em julho para agosto, já fizeram isso, já tem mais 3 que estão entrando no ritmo para fazer outras coisas, tá? Então aqui tem essa questão do ruído, medida de testes em circuitos de informação aqui, medidas de informação em testes de circuitos, é uma questão complicada, né? Esse grafitograma é uma parte do negócio, tem mais para fazer. Então, o ruído é um ponto central desse tipo de tecnologia, né? Com Noise Intermediate State.
e aí trabalhar com números, verificar se tem informação ou não, se o dado é aleatório ou não, que ele é relevante, você tem que comparar com o gerador de números aleatórios, se aquilo é aleatório ou não, medir a aleatoriedade ou não aleatoriedade é uma questão importante, né? Não de forma, números aleatórios que o pessoal fala físicos, né? Não pseudo-aleatórios, gerados pelo computador. Então, e aí tem o padrão do NIST, né? Sobre números aleatórios, que é importante em segurança, que é importante para processos estocásticos, né? No próprio computador quântico em si, processo de otimização, inicialização dessas redes, treinamento das redes, a dinâmica das redes neurais, tá? Vai afetar isso. Então, aqui tem um aluno de C que vai trabalhar com esse pacote, e a detecção de falhas no circuito, né? Tem ruídos, tem erro, tem muito noise, né? No sistema tem muito barulho. Como que eu detecto falhas ou coisas que são naturais da dinâmica ali, olhando, no caso, entradas e saídas, que é isso que eu tenho do computador quântico. Aqui tem um projeto que já estava em paralelo acontecendo com o meu orientado Kenner, o professor Vanderlei Bonato e o Curo Villa, que faz pós-doc aqui, já financiado pelo C4AI, montando isso para uma parafernália de circuito digital mesmo. Pega o circuito digital, transforma uma rede Bayesiana e faz uma análise, uma proposta do Curo Villa, por p-valor, e as coisas funcionam, é um incremento em relação a coisas que tem na literatura, tem benchmark, tudo isso, circuitos grandes, e tem um incremento. Então, a ideia é, com essa infraestrutura, agora a gente pode também usar para avaliar melhor nossos resultados de computador quântico, tá? Porque que claramente problemas do sistema vão ter muitos, e a gente ter confiança naqueles resultados ou não. Esse é um outro resultado interessante, que está acontecendo, tudo meio em paralelo, então é interessante registrar aqui o raciocínio. Vai ter, né, sempre espaço para muita discussão e diversão, e discutir coisas importantes, não ficar no buzzwords falando, mas saber exatamente como que são as coisas. Então, tem espaço de outros computadores quânticos, o PennyLane, Google, Amazon, IonQ, Pascal, e aí são estruturas diferentes, não há que outros princípios, igual eu falei um exemplo lá, trabalhando com pontos quânticos, né, de forma analógica, e a gente vai poder estar comparando tudo isso e ter uma referência com evidência científica, com o teste que a gente fez, né, entendendo se isso faz sentido ou não, para quando faz sentido, quais são as dificuldades, tá? Mas com motivação, porque o que a gente conseguir fazer, tem lá o caminho, né, centrado no César, que abre portas para muita aplicação importante, tá? Essa é a lógica, está investindo mais. Ao momento de tiver a vazão, tem aplicação direta, né? E contribuições diretas em coisas que envolvem sistemas naturais, e vai ser de forma eficiente. Aí, para fechar a apresentação, tem outros tópicos, né, mais tópicos de projetos relacionados, mais ligados ainda à relação com... Tem relação dessas coisas com o AgriBio? Tem relação com o AgriBio, então está o Saraiva, né, o colega do AgriBio do MClimate, né, potencializando o financiamento para tudo isso, né? O financiamento teve que ser recapturado para manter essas coisas e escalar, e a gente está conseguindo. Aqui tem a árvore de projetos associados, que começou lá com a AgriBio e aí expandiu, né? Tem várias coisas aqui grandes, né? 2 NCT, 2 PPPPs de aplicados, mais outros projetos. Tem a proposta do novo centro de IA em gestão de saúde. É um mundo de coisas que tem relação com esses projetos. Qual que é a relação? Os métodos que a gente fez aqui e está fazendo ali no são transversais, equações, modelam coisas complexas, né? O problema de dados, todos têm, sabe, em escala, né? Complexo, múltiplas fontes, tá? E translacionais, né? Traduzindo de uma coisa para outra, tá? Então, esse processo, então, tem relação, né? Trabalho tchau, tchau. Apesar das áreas serem diferentes. Tchau, tchau. Aí está acabando aqui, ó. O Demo Outreach final, eu vou apresentar o Demo Outreach, tá? O que é isso? A gente tem que fazer os recursos de divulgação, né? E Outreach. E a gente foi financiado pelo C4AI também, o time que montou isso de forma estruturada para a gente fazer divulgações. A gente fez, estava feito, mas não estava ainda minimamente apresentável. Aí agora está quase minimamente apresentável, mas eu não podia perder a oportunidade, tá? Então, o que é isso? A gente vai ter lá para cada alguns tópicos que têm aplicações que pode ser de interesse público, que chamam atenção, que é legal ver a utilização, não é exatamente como utilizar, está aqui. Às vezes tem um notebook, um vídeo, algo para a pessoa testar, mudar um parâmetro, fazer uma rodada, entendeu? Essa é a ideia. Sentir e entrar em contato com a gente. Essa é a divulgação, tá? Até algumas coisas são bases de dados mesmo, de metadados e tal, aí não tem interação, mas tem o contato. A maioria é para ter alguma interação, ou o cara ver rodando, igual os notebooks, que é a própria medida do vídeo. Essa é a ideia. Então, aqui, é para facilitar o acesso à tecnologia completa. Então, a gente quer fazer essa transmissão de conhecimento, esse interesse de forma fácil. A gente sabe fazer isso? A gente está tentando fazer isso. Então, é um processo de evolução.
E aí que eu peço, vocês vão entrar no site, vão falar, puxa, isso aqui tá ruim, ou isso aqui eu não entendi. Como é que é? Entre em contato, por favor. E a gente quer melhorar isso. E aí, só que a gente consegue melhorar rapidamente, porque isso aqui foi feito numa leitura de edição, você entra lá e o pesquisador, que não entende dessa parte, coloca as coisas como se fosse um Google Forms. Coloca o notebook dele lá, coloca o link do site onde tem o sistema que funciona. E o negócio monta automaticamente. E é rápido, você aperta o botão, já tem uma versão nova. Tá? Então, a gente consegue melhorar rapidamente. E agora, como que a gente melhora? Vai na direção do público e trazer as informações para a gente melhorar. Tá? Então, né, o Fábio Cosmo vai ver, o Cláudio vai ver, o Osório vai ver, os demais colegas. Pô, não gostei. Então, manda um retorno para a gente que a gente vai tentar. Estamos em casa, estamos dando de fora e aí, nesse momento, com algum público externo, entendeu? Para melhorar, para ser melhor divulgado. Tá? E aí você entra lá no link e dá para brincar, é a primeira versão. Se outros grupos quiserem usar também, é bem fácil de montar a sua página interativa, de demonstração, ou não interativa, se quiser, mas ele tem todo o recurso para ser interativo. Então, o time fez isso ali, muito bem feito. E, enfim, era isso. Tem mais delongas, um bom resumo aí, eu acho. Espero. Obrigado, deu bem pela apresentação, muito interessante, né? Acho que foi bem completa aí, passando por vários temas. Nós vamos abrir agora para as questões, né? Eu não sei se tem alguma questão aqui do público presente, a gente testar. Alô, 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 alô. Então, se alguém tiver alguma questão, por favor. Tá? E a gente vai consultar aqui também pela internet, se tem, né, comentários e questões. Então, por favor, se manifestem. Pode ser pelo chat do Meet, nós estamos aqui controlando o chat, aí pode avisar se tem alguma pergunta, e se tiver alguém aqui da plateia. Eu posso abrir com a primeira questão, né, que eu acho que o quantum, ele, ao mesmo tempo que ele é muito interessante, porque a gente entende o paralelismo dos autômatos celulares, né, das redes celulares, até somatórios são indispensáveis para fazer, no caso, propagação de inferência em redes, mas eu me assusto muito com essa história da escalabilidade, né, porque para deu 60% de certeza naquela resposta. Para 2, o negócio começou a dar ruim. 3 e 4, e a gente vê gente hoje em dia falando até em falar em múltiplos processadores, né? Temos um trabalho no estudo da USP. Então, realmente, eu ainda tenho certo receio do quanto isso vai poder ser viabilizado num tempo adequado, né? Porque a parte quântica ainda é muito pesquisa. E o quanto que a gente deve, talvez até pensar em direcionar, né, assim, alunos e ser. Claro que é legal porque eles se interessam, né? Mas eu acho que tem os resultados, principalmente de redes neurais informadas fisicamente, eles têm sido muito interessantes, para o clima é essencial, e com resultados mais imediatos, né? Isso. Então, o que você Então, acha? acho que tem duas linhas aí, né, de como abordar. Tem uma mais imediata, que você vai aprender tecnologia, né? Para os alunos de C, por exemplo, é uma pergunta importante, eu vou colocar o aluno de C numa enrascada, numa curiosidade. Então, tem uma questão muito importante que a gente viu, esse que tem um potencial grande nessa parte de noise e de números aleatórios, físicos. Entender esses sistemas e achar erros em circuitos. Então, é uma parafernália de laboratório de tecnologia, para avaliar tecnologias, inclusive as quânticas e outros, que eles vão aprender única e importante no mercado, porque se envolve segurança e venda de produtos que podem ser tão bons. Então, justamente nessa confiabilidade que eles vão estar preparados, a gente vai poder ter realmente conhecimento para poder falar com propriedade. Então, nós, como os pesquisadores, e eles, como alunos, vão estar mais bem preparados para falar nessa parte aqui do noise, do ruído, com essa tecnologia, vendo os padrões, comparando os circuitos, vendo se faz sentido ou não. Então, vem uma tecnologia e a gente pode testar esse equipamento e ver o quanto ele representa aquilo de verdade, com testes realmente certificados, e fazer isso entendendo da parte física, computacional e das normas. Tá? Então, aí, eu acho que gera, assim, a segurança, né? Segurança é uma coisa mais crítica, então eles vão ter tecnologia para trabalhar com segurança, pelo menos. Então, essa é a perspectiva. E acho que isso é importante para a gente também poder falar com propriedade.
A outra, de realmente fazer a rede neural celular, eu acho assim, tem muitos detalhes técnicos, né, ali para a gente conseguir fazer algo melhor, de conhecer as arquiteturas, o potencial, e talvez a gente consiga achar quais são as condições que levam uma arquitetura que consiga, pelo menos com 4, 5, 8 bits, fazer as coisas funcionarem de forma razoável, que quase sempre, na maioria das vezes, o maior é o valor correto. Então, isso é uma investigação que dá para fazer. Das isso falando só do somador, né? Só disso, tá? Então, assim, esse é o caminho, eles investigarem até onde vai, ou propor, talvez, a arquitetura, ou fazer uma média de otimização que vai achar essa arquitetura que viabilizaria, apesar de não estar lá disponível para a gente. E por que ela seria funcional. Então, esse é um caminho interessante. Agora, para revelar o celular, tem outros caminhos, né? De repente, a gente não vai fazer todos esses produtos de matrizes, tipo uma convolução que ele faz ali, né, para poder fazer as contas, que vai estar cheio de erros, mas a gente pode fazer de forma analógica, né, com os pontos quânticos, eles vão ter não linearidade, no final das contas, a rede só tem a rede central, ela vai receber a informação dos vizinhos e vai propagar isso de uma não linearidade, né, tipo uma função de ativação. E aí você pode fazer isso de forma analógica, não obrigatoriamente fazer todas as contas, e aí a gente vai ter um potencial imenso. Então, esse é outro caminho que parece promissor também, ou uma combinação desses. Então, mas isso a gente precisa fazer toda essa base inicial, conhecer, fazer esse projeto, tem que fazer o projeto, continuar, e a gente vai descobrir isso. O empolgante é que atrai pessoas muito boas, interessadas, e é rápido, né? Não tem pessoas boas interessadas se dedicando, é outro... E com suporte, que nem como o do Filipe e tal, aí é outro nível de desenvolvimento, tá? Então, essa é a perspectiva. Então, se tudo der errado, a gente vai aprender muito e vai ser útil até para o país, porque a gente precisa ter gente formada que entenda disso. E a gente não recebe as informações de forma ingênua, e vista de forma ingênua. Então, a gente vai estar se protegendo isso. Essa ideia não é minha, a ideia do Filipe, eu achei muito bom, e por isso que eu já achava importante discutir antes desse projeto ruído e gerador de números aleatórios, por causa da otimização. Esse é um discurso que vem antes do C4AI, que a gente tentou fazer e não teve oportunidade. E agora, a rede neural celular ficou uma ligação de aplicação, mas não tem como se livrar do ruído do próprio computador quântico e da importância de analisar a qualidade dos sistemas, que envolve a aleatoriedade ou não aleatoriedade de tudo. Tá? É isso. Ok, obrigado pela resposta, acho bem interessante. Tem a possibilidade também de trabalhar com a parte analógica com computadores ópticos e outros, né? Exatamente. Eu acho muito legal de abrir essas frentes, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o digital ele tem o seu limite. Exatamente. E redes neurais, outras coisas, eles não vai dar para fazer tudo, né? Em termos de consumo e etc. Né? Então, é isso, né? No chat, eu acho que não tem nada. No chat... Tem scroll ali, não. Então, também, se você tiver algumas, né, as palavras finais. As palavras finais eu tenho, sim. Obrigado pelas palavras finais. A gente está falando isso para divulgar, a pessoa saber o que está fazendo. Quem tiver interesse, divulgar o que a gente está fazendo, achar legal, dar retorno sobre o nosso Demo to Reach, e quiser cooperar, ou conhecer alguém que tem interesse, coloque contato com a gente. O time dá para ampliar, tem muita coisa legal para fazer. Aqui foi uma síntese rápida para não entrar em detalhes, né? Discutir isso também. Acho que é importante abrir essas portas de comunicação, tá? Então, estamos abertos aí, espero que tenham mais interessados. Obrigado aí pela atenção. Agradecendo novamente, obrigado, Guilherme. E todos agora estão convidados, nós temos um coffee break ali nas instalações do C4AI do ICMC. Em São Paulo também acredito que o pessoal vai ter um café agora. Então, São Paulo e São Carlos são privilegiados aí com o coffee break para a gente poder agora conversar, discutir, trocar ideias. Obrigado pela presença de todos presentes e os virtualmente presentes. E a gente continua, então, divulgando os próximos eventos aí do Centro de Arte. Obrigado pela presença e apresentação.